A verdade é que não te contaram sobre TDAH. Vem aqui assistir comigo. No vídeo de hoje eu vou revelar a diferença entre você ter TDAH de verdade e você ser apenas uma pessoa distraída com falta de foco. Moleque, isso é o que mais tem no TikTok. Ah, eu sou muito distraído, tenho TDAH? Não, cara, você é só uma pessoa lerdinha, entendeu? Calma, você não tem um problema cognitivo nem psicológico. Nos últimos anos, a quantidade de pessoas dizendo que tem TDAH disparou. Qualquer simples esquecimento ou desatenção vira: nossa, meu TDAH tá atacado. Será que é o seu TDAH que não te deixa estudar ou estamos banalizando um transtorno? É o seu TDAH que não te deixa estudar. Eu tô imaginando, isso daí é a versão moderna de, sei lá, o cachorro comeu minha prova, tá ligado? Ai, filho, vai estudar, mãe, eu tenho TDAH, não posso. Vai estudar, porra, deixa de ser vagabundo. Mental. Como saber se a sua distração é realmente TDAH? Estamos diante de uma epidemia real de TDAH ou isso é apenas um cérebro sobrecarregado de estímulos? Muita gente acha que pessoas agitadas demais ou muito distraídas têm TDAH. Virou até um bordão quando você esquece alguma coisa. Olha o TDAH, hein? Aí na sua casa também é assim? Mas essa ideia tá muito errada. O TDAH não é um jeito de ser, nem se resume a um comportamento distraído. É um transtorno do neurodesenvolvimento. É fruto de uma mudança no funcionamento do cérebro que atrapalha o foco e o controle de impulsos desde a infância. E a história dos irmãos Lucrécio e Lucrécia vai nos mostrar de forma didática a bagunça que esse transtorno faz no cérebro. Lucrécia tem 27 anos e está tentando estudar para um concurso público. Ela sempre foi inteligente e curiosa, mas basta abrir o livro que ela entra no mundo da lua. Uma desatenção que está com ela desde a infância. No primeiro parágrafo, já lembra que precisa lavar roupa. Aí ela vai na lavanderia, vê que acabou o sabão e abre o celular para ligar para o marido comprar. E quando se dá conta, não fez a ligação, não voltou para os estudos e está há 15 minutos no Instagram. Frustrada, ela se senta na cadeira de novo. Mas as letras embaralham, o barulho da rua, a notificação do WhatsApp, o ventilador girando, tudo compete com o texto. É como se o cérebro desse atenção para tudo ao redor, menos para o que precisa. Foi o que a psiquiatra dela explicou depois que ela recebeu o diagnóstico de TDAH já adulta. Mesmo com sintomas desde nova, falavam que TDAH era coisa de menino. Infelizmente, é algo bem comum 20 anos atrás. Diferente do seu irmão Literalmente Lucrécio, eu. que desde os 12 anos tem o diagnóstico. Mas o TDAH dele é diferente. Ele é mais hiperativo, criativo e cheio de ideias, se empolga fácil com novos projetos no trabalho, mas logo perde o interesse quando precisa lidar com tarefas repetitivas. O que irrita os colegas é que a mesa do Lucrécio está sempre bagunçada e nas reuniões ele interrompe todo mundo sem perceber. Quer falar antes da sua vez, não se segura na cadeira. Em casa, não consegue ver um filme até o fim, só tem hora que do nada ele foca sem parar. Outro dia viu todos, absolutamente todos os vídeos da playlist de saúde mental aqui do Olá Ciência. De uma vez. É o que os cientistas chamam de hiperfoco. Com as suas semelhanças Eu achei que hiperfoco era só em autismo que tinha, mano. e diferenças, Lucrécio e Lucrécia têm TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Antigamente era comum falar de subtipos. Lucrécia seria do tipo mais desatenta, o mais comum. Já o Lucrécio, mais impulsivo e hiperativo, que se falava até em TDAH. Alguns estudos científicos ainda classificam dessa forma, mas hoje o mais correto é falar que a pessoa tem TDAH com mais sintomas de hiperatividade ou mais sintomas de desatenção. O motivo é que essas apresentações e sintomas podem variar na mesma pessoa à medida que ela envelhece. Não, aí basicamente vai chegar uma garota do TikTok e vai dizer que tem TDAH porque, nossa, no meio da aula eu ri da piadinha do meu amigo. Olha como eu sou distraída, hein? Pelo amor de Deus, velho. Muitos confundem com o autismo, mas são transtornos bem diferentes. Como eu expliquei nesse vídeo aqui, no autismo o desafio está mais relacionado à comunicação social e uma dificuldade de entender o lado do outro. No TDAH, o cérebro sabe o que tem que fazer, só não consegue frear os impulsos de se distrair. Ele está o tempo todo mudando o foco de um lugar para o outro. E pode parecer só uma personalidade desorganizada ou mais agitada, mas desatenção e hiperatividades provocadas pelo TDAH afetam profundamente o dia a dia, a aprendizagem e as interações sociais. O fato de se chamar transtorno não é por acaso. Para Lucrécia, não é só perder o foco, é olhar para o livro e perceber que a inscrição do concurso passou e ela esqueceu de cadastrar. É ouvir do marido que ela vive no celular enquanto chora de raiva de si mesma porque ele tem razão. É estudar 3 horas e lembrar de quase nada e dormir com a cabeça fervendo, prometendo que amanhã vai ser diferente. Pô, mas eu achei que TDAH era ficar scrollando no TikTok a noite toda, pô. Não é isso, não? O TikTok me falou isso, cara. E pro Lucrécio, é ter que mandar um áudio no fim de cada reunião se desculpando com o chefe porque interrompeu o raciocínio. E repetir o mesmo erro na semana seguinte. É tentar ver um filme com a namorada e do nada se levantar. É abrir a fatura do cartão e encontrar multas por atraso e compras por impulso. O TDAH é fruto de um desequilíbrio no cérebro. Existe uma falha na liberação e na função da dopamina, o principal neurotransmissor ligado à motivação. Com menos dopamina, o cérebro sente menos recompensa e só dá atenção para aquilo que a pessoa já se interessa. Por isso que o Lucrécio ficava horas vendo os vídeos do Olá Ciência, mas não conseguia trabalhar em tarefas mais longas ou difíceis. Além da dopamina, a noradrenalina, o neurotransmissor da atenção, também está desregulada. Por isso, a atenção dura pouco e vem em picos muito rápidos. E por fim, áreas do cérebro
cérebro responsáveis pelo raciocínio e controle de impulsos, como o córtex pré-frontal, demoram mais a responder. É por isso que os impulsos como falar fora de hora e procrastinação são mais difíceis de controlar em quem tem TDAH. Não é preguiça, pessoal, é um transtorno que surge na infância e, se não tratado, gera prejuízos em todos os aspectos por toda a vida. As pessoas com TDAH têm um risco muito maior de abandonar os estudos, têm maior risco de acidentes por desatenção, maior risco de desemprego e divórcio, abuso de álcool, drogas e até compulsão alimentar e obesidade, sem contar o maior risco de adoecimento por outros transtornos, como depressão e ansiedade. Quem realmente tem TDAH não acha graça das trends de TikTok e das piadinhas. Eu acho que alguém precisava falar a verdade sobre essas brincadeirinhas de TDAH na internet. E sabe qual é o problema, cara? O maior problema de você ficar brincando com o TDAH, eu acho que a gente poderia definir em dois. Primeiro, você banaliza o problema, porque quando você fica reduzindo o TDAH, ficar escrolando no TikTok, ser uma pessoa lerdinha, distraídazinha, você tá basicamente minimizando as consequências que esse transtorno tem na vida de alguém. Aí não só você começa a ser vista como uma pessoa frescurenta, mas a pessoa que verdadeiramente tem TDAH começa a ser vista como frescurenta também. Porque como você reduziu o transtorno dela àquilo, as pessoas vão começar a dizer pra você e pra ela, pra, sei lá, velho, deixar de ser vagabundo, começar a se virar sozinho, parar de ficar sendo um estorvo, por aí vai. Então é por isso que eu fico realmente indignado com esse tipo de coisa. Você tá banalizando também o transtorno daquelas pessoas. Mas eu acho que o segundo problema também conta, cara. Não é só uma questão de banalização. É uma questão também... Eu acho que, tipo, de identidade mesmo. As pessoas ficam enxergando o TDAH como se fosse uma coisa legal, como se fosse uma identidade que você pode adotar caso você não tenha uma identidade pra si. E é esse o motivo pelo qual leva as pessoas a ficarem dizendo que tem TDAH como se fosse uma coisa legal, mesmo quando não tem. Porque as pessoas enxergam aquilo como algo que cria uma imagem pra elas, que cria um valor pra elas. E isso é horrível, cara, porque, mano, não é um bagulho legal, entendeu? Para de ficar romantizando o TDAH como se fosse uma coisa que você vai botar na bio do seu Twitter e você vai se orgulhar disso. Não é pra se orgulhar, porque quem tem verdadeiramente não se orgulha. Quem tem verdadeiramente tenta mitigar ao máximo o transtorno, porque é uma coisa ruim, é uma coisa que prejudica a vida das pessoas. Então esse segundo ponto tem até a ver um pouco com o primeiro, velho, é sempre recaindo na banalização. Você banaliza o problema daquela pessoa perante as outras pessoas e você banaliza aquele problema perante a própria pessoa, que aí vai ser obrigada a começar a tratar aquilo como se fosse uma coisa da identidade dela ou legal, quando na realidade ela só quer mitigar esse problema ao máximo. Mas vamos ser sinceros, elas têm milhares de curtidas e centenas de comentários com as pessoas se identificando com sintomas de desatenção. Elas de alguma forma representam a realidade. Vai me dizer que você não conhece alguém que entra na cozinha pra pegar o celular, esquece o que foi fazer e sai de lá com um biscoito na mão. Existe muita gente que deve ter TDAH e não sabe, nunca foi diagnosticado e tal. Não é uma coisa tão rara assim, comum assim. Só que, porra, o que tem de gente que finge que tem TDAH também na internet é brincadeira, né? Sacanagem. É o seu caso? Tem gente que não consegue trabalhar porque olha pra tela e já bate a vontade de pegar o celular. Afinal, o que explica essa distração toda? E o que diferencia uma distração comum da vida, que também pode gerar sofrimento, do TDAH? Um aspecto que afeta muito a atenção de todos nós é o ambiente moderno e tecnológico de hoje. Ele de fato predispõe a sintomas de desatenção, uma espécie de falso TDAH que vem do ambiente, não da biologia. Os impactos de smartphones e celulares na vida e do cérebro já foram mapeados pela ciência, pessoal, e os resultados não são nada bons. Olha que interessante, um estudo dos Estados Unidos acompanhou durante 2 anos os hábitos de mais de 2.500 estudantes de ensino médio. Nenhum deles tinha TDAH diagnosticado, nem sintomas de TDAH como desatenção e hiperatividade no início do estudo. Mas o que os cientistas viram foi que aqueles estudantes que usavam redes sociais e celular com muita frequência tinham mais que O pior é que isso é verdade, Silvio. Isso é realmente verdade. As pessoas estão fritando os neurônios com WhatsApp, Facebook, mas eu acho que o pior nem é isso. Isso já era uma coisa que prejudicava no passado. Só que, cara, o que mais prejudica hoje é o vídeo rápido. É o Reels, é o TikTok, é o Kawaii, é aquele bagulho do Facebook, são os shorts no YouTube. Velho, isso prejudica demais a pessoa, porque a pessoa fica viciada em dopamina de 15 segundos, velho. Isso é muito prejudicial. É por isso que, mano, não dá pra eu ficar de fora, especialmente porque eu sou um influenciador, eu tenho que consumir esse tipo de conteúdo pra poder ficar inteirado nas coisas da internet, mas eu tento evitar ao máximo, porque isso daí, velho, nem é só pistache, nem é só que é perda de tempo. Na realidade é um tempo prejudicial. É um tempo não só em que é um tempo, né, em que você não só fica estagnado, como você também regressa. Você fica pior conforme você mais assiste. Então, tipo, é realmente uma situação muito complicada. Ninguém falava que era transtorno na minha época. Você era burro ou doido, exato, cara. Não existia, tipo, transtorno. Você ou era burro ou era maluco. Dobro da chance de desenvolver sintomas de desatenção e hiperatividade. Se olhassem apenas os sintomas deles no fim do estudo, eles seriam classificados como TDAH. Mas a gente sabe que o diagnóstico não é feito olhando só os sintomas, existem outros critérios. E eu vou falar sobre isso mais pra frente, segura aí. O que sabemos hoje, através de estudos de ressonância cerebral, é que sim, ficar demais em frente a telas e celular muda o cérebro. As áreas responsáveis pela atenção precisam fazer um esforço maior pro foco, o que logicamente produz sintomas de desatenção semelhantes aos do TDAH. Além disso, a rotina corrida, o estresse, a pressão por resultados, tudo isso coloca o cérebro em estado de alerta. Além de liberar cortisol, o hormônio do estresse, nós já sabemos que viver com estresse crônico, algo bem comum hoje em dia, torna o cérebro mais propenso a cair na procrastinação, te levar a ficar mais impulsivo
impulsivo, a preferir recompensas rápidas ao invés de trabalhar ou estudar. A verdade é que qualquer pessoa pode se distrair em excesso por várias razões. Eu, inclusive, tenho um vídeo só explicando como você pode retomar o foco mais rápido, então é só clicar aqui. Mas existem algumas diferenças chaves entre os sintomas de um transtorno e uma distração comum. A principal diferença é que uma distração comum é passageira e o TDAH é permanente. Exato. Ele não se resolve Exato. sem tratamento com medicamentos e psicoterapia. Não se resolve com descanso e sono. Você, no Além máximo, disso, a consegue distração mitigar. normal pode ser explicada por uma rotina desregulada ou causas emocionais. Tem muita gente que só tá dormindo mal ou então passando por um momento difícil e naturalmente vai ficar mais pensativo ou distraído. Até mesmo outros transtornos como depressão, bipolaridade, ansiedade ou problemas na tireoide podem gerar desatenção, sabia? O TDAH não. Ele é fruto de uma alteração no funcionamento cerebral. Os sintomas podem até ser sutis, mas começam cedo, ainda na infância. Inclusive, para o diagnóstico em adultos, é feita uma análise completa que envolve testes de inteligência, testes de atenção e personalidade, além de um mergulho profundo na infância, entrevistando os pais, olhando boletins da época. Para ser considerado TDAH, é preciso que os sintomas tenham começado antes dos 12 anos, que eles durem pelo menos 6 meses, que apareçam em diferentes contextos da vida, como escola e também em casa, e causem prejuízos reais no dia a dia. Pelo fato da genética ser a grande responsável pelo TDAH, não é incomum pais e irmãos descobrirem TDAH depois que alguém da família é diagnosticado. Veja, o que eu quero dizer é que antes de se pensar em TDAH, se você está desatento aí, é preciso descartar outras causas mais prováveis. Exato. Você já tinha pensado nisso? Às vezes você é só distraído, irmão. Não é muito complexo. Que essa desatenção e essa mente inquieta talvez fosse outra coisa? Buscar um diagnóstico correto de TDAH pode sim ser transformador. Permite acessar tratamentos adequados e parar de se culpar por tantas dificuldades que pareciam falta de força de vontade. E para você que se acha desatento na vida adulta, o diagnóstico é possível mesmo em adultos. O profissional só precisa encontrar sinais de que os sintomas estavam presentes desde a infância e fazer testes diferentes. Quando o diagnóstico é confirmado, nos casos mais leves, dá para começar só com terapia cognitivo-comportamental focada em organização e controle de impulsos, com ajustes de rotina e prática de exercícios físicos. Já em casos moderados ou graves, normalmente se recomenda a combinação entre psicoterapia e medicação, que é bastante eficaz. Se você se identificou com tudo isso até aqui e vive cansado, mesmo sem ter feito nada, se sente inteligente, mas parece que não consegue concluir o que começa, talvez já tenha pensado em procurar ajuda, né? Mas aí bate aquela dúvida, será que vão me entender? Será que vão só me dizer para me organizar melhor? Será que vale a pena gastar tempo e dinheiro com mais um profissional que não vai me ajudar de verdade? Olha, eu sei exatamente como você se sente, porque eu também tive muito receio em começar a terapia. No meu caso, para ansiedade, mas eu me perguntava, será que esse profissional realmente está baseado na ciência? Mas eu decidi começar e mudou completamente a minha vida. Meu arrependimento foi não ter começado antes. É por isso que eu normalmente falo aqui no canal para você procurar um psicólogo ou psiquiatra para olhar para o seu caso o quanto antes, se você está sentindo sintomas. Sabe qual é o pior? O pior é que mesmo que você não tenha TDAH, sei lá, cara, busque ajuda. Eu nem digo, tipo, terapia propriamente, psicólogo, porque às vezes fica muito caro pra você. Sei lá, busca simplesmente um ombro amigo. Às vezes essa distração nem chega a ser TDAH. Às vezes é simplesmente alguém que você não tem te escutando. E que se você tiver alguém lá te escutando, vai resolver. Se você tiver alguém lá te auxiliando, te dando suporte nas suas iniciativas e te incentivando, né, dando incentivo pra você continuar com seus projetos, esses problemas vão embora. Então, tipo, sempre tem um ombro amigo. Sempre tem uma pessoa do seu lado. Não necessariamente pra fazer as coisas junto contigo, mas pelo menos pra servir de suporte pra você. Só isso já vai resolver bastante dos seus problemas. E foi como eu falei, velho, às vezes nem é TDAH, às vezes é só, tipo, um probleminha bobo que você não tratou e é por isso que ele continua te perturbando. Mas hoje eu vou dar um passo além. Eu vou te dar uma opção confiável. Eu quero te apresentar a clínica. Enfim, vai ser anúncio aqui agora e é isso, gente. Basicamente duas coisas, então. Você provavelmente não tem TDAH, você é só uma pessoa distraída e preguiçosa. E segundo, velho, parem de ficar tratando TDAH como se fosse carteirinha pra botar na bio do Twitter. Não é legal. Isso daí vai, basicamente, aloprar um pouco a vida de quem tem TDAH e vai prejudicar muito as pessoas que querem realmente se dedicar a resolver esse problema que elas têm na própria vida. Se você tem problemas com isso, busque um ombro amigo, busque ajuda. Mas, cara, tenha em mente que você provavelmente não tem TDAH. E se você tiver, por favor, não utilize isso de maneira a prejudicar quem verdadeiramente tem e quem verdadeiramente é prejudicado com isso. Essa é a verdade que ninguém fala sobre esse transtorno aí.